E as fintechs, as startups, que desenvolvem produtos financeiros digitais, vão ter as mesmas regras a partir de agora de fiscalização dos bancos. É reflexo da operação que revelou o esquema criminoso do PCC de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Vocês estão vendo aí a instrução normativa, é isso, da Receita Federal, publicada hoje no Diário Oficial da União. Daqui a pouco a gente vai colocar, porque o texto estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes. E sobre essa mudança regulatória, nós vamos conversar com a Léa Vidigal, mestre e doutora em Direito. Oi, Léa, muito bom dia para você, tudo bem contigo? Bom dia, como vai? Obrigada pelo convite aqui, uma honra contribuir. É uma honra nossa tê-la aqui conosco. Léa, por que as fintechs tinham uma fiscalização diferenciada, dos bancos por parte da Receita Federal? E eu já emendo uma outra. E isso poderia ser uma brecha para que acabasse ocorrendo a lavagem de dinheiro ou ocultação de dinheiro por parte de organizações criminosas? Então, é importante lembrar de alguns aspectos sobre o sistema financeiro e as fintechs, As fintechs são empresas extremamente inovadoras que permitem o acesso a serviços financeiros, a pagamentos e recebimento de valores que o sistema bancário tradicional, por conta dos custos, das taxas que envolvem, não permitem a população ter acesso, boa parte da população, Então, são instrumentos de promoção da difusão de serviços financeiros e de melhoria de renda para pessoas, enfim, acesso a sistemas de pagamentos. E elas são extremamente inovadoras. Então, esse fato é muito positivo para a economia brasileira e ele tem todo um aspecto, uma necessidade de alguma flexibilidade quando é em desenvolvimento essas tecnologias, para que a regulação financeira não se torne uma barreira à entrada. Então, isso aconteceu nos últimos anos de forma muito acelerada, o desenvolvimento dessas fintechs. E hoje a gente tem um ponto que demandava, na verdade, está num ponto que demandava, de fato, uma regulação robusta para aumentar a transparência, o monitoramento dessas empresas, por conta do volume de recursos que elas já movimentam, por conta do fato de já vários atores terem entrado nesse mercado e da necessidade de evitar justamente essas brechas. Então, a gente acredita que seja um momento importante para suprir essa lacuna regulatória. Na verdade, já há algum tempo houve a tentativa por parte da Receita Federal de fazer essa regulação, com entraves aí ligados a informações falsas sobre o PIX. Então, de fato, uma medida muito importante a Instrução 2278, que foi publicada hoje. Léa, vamos dar uma olhadinha, então, no Diário Oficial da publicação dessa instrução normativa. A gente vai colocar aqui na tela, Então, estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro em fraudes. Então, as fintechs também entrando no mesmo escopo de fiscalização dos bancos. Então, aí publicado no Diário Oficial essa instrução normativa que estabelece a mesma fiscalização. Olé, aí você estava dizendo, para a gente que já de algum tempo precisava ter essa regulamentação. A minha pergunta é o seguinte, por que parece que tudo no Brasil precisa acontecer primeiro, alguma coisa, para depois se tomar uma decisão ou se mudar regras? Na verdade, nesse caso, eu vejo como algo que teve uma dificuldade, não por parte da instituição reguladora, mas no final do ano passado houve a publicação de uma instrução normativa que foi objeto de uma campanha de informações falsas a respeito dela, que visava justamente a divulgar uma taxação do PIX, algo totalmente ilusório, e que acabou prejudicando uma regulação que estava voltada a maior transparência e monitoramento das fintechs e que já vinha sendo trabalhada, que já estava em publicação, na verdade. Então, nesse caso específico, eu vejo como é necessário ter uma clareza muito grande, um respeito muito grande à instituição, ao Banco Central, ao Sistema Financeiro Nacional, que vem promovendo não só inovações como o PIX, que é uma inovação
fantástica, que também promoveu o acesso a serviços financeiros, a transferências e meios de pagamento, como também promove soberania financeira do país, né? E, por outro lado, essa regulação que veio já no final do ano passado, ela foi muito prejudicada por conta de fake news, né? Então, acredito que o problema seja menos as coisas acontecerem depois dos fatos no país, mas a necessidade de aplacar essa difusão de informações falsas que prejudica a sociedade brasileira, prejudica as pessoas que utilizam esses serviços, tanto das fintechs quanto do Pix. A gente tem um sistema financeiro brasileiro extremamente confiável e que vem melhorando a sua regulação com inovação, né? O desafio da inovação, ele é sempre esse: qual é o arcabouço regulatório que vai manter a rigidez, né, e a transparência do sistema, que é algo muito caro à regulação financeira, ao Banco Central, ao COAF, para que isso seja mantido como acontece há tantas décadas aí. Mas vai muito ao encontro do que eu estava dizendo, né? Teve dificuldade lá atrás por algumas fake news, por algumas reações públicas, não conseguiu aí a implementação total, mas agora consegue, né? Então, justamente precisa mostrar alguma coisa, um crime acontecendo, né? Realmente acontecer algo para conseguir, né? Porque agora não vai ter reação nenhuma, porque realmente nós tivemos um caso muito explícito do crime organizado se valendo aí dessas fintechs para cometer o crime, para lavagem de dinheiro ou ocultação de capital. Leia, muda alguma coisa para empresas e consumidores quem tem relacionamento com as fintechs? Não muda nada para empresas e consumidores. O que muda, de fato, é a relação entre essas instituições de pagamento e a Receita Federal, a sistema e-financeira, né, que é, na verdade, uma plataforma de informações sobre pagamentos acima de determinados valores, que devem ser prestadas de forma quase imediata. Então, a transparência aumenta bastante, a capacidade de monitorar a origem desses recursos, a comprovação de origem desses recursos, porque é isso, na verdade, o que vai fechar completamente a brecha para que recursos destinados à lavagem de dinheiro entrem no sistema e prejudiquem, né, contaminem o sistema. Então, na verdade, o consumidor tem um fortalecimento muito grande da confiança nas instituições em que ele com as quais ele trabalha, e também é importante sempre lembrar do consumidor monitorar, checar o registro dessas instituições no Banco Central para verificar se elas de fato estão inseridas e autorizadas a operar, né? Mas em termos de custo ou em termos de formato de operação, não existe uma diferença relevante. Leia Vidigal, prazer tê-la aqui no Real Time. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco dessa nova regulação também para as fintechs. Uma ótima sexta, bom final de semana para você. Prazer é meu. Um grande abraço. Abraço, até mais.